Bom, nós vamos seguir falando sobre eleição nos Estados Unidos agora na próxima terça-feira, aliás, com cobertura especialíssima aqui na Jovem Pan News. Para isso, convidamos para conversar com vocês o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Uma satisfação sempre, Colombo, muito obrigado. Professor, os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos são bons. Crescimento, desemprego, a inflação é alta para os padrões americanos, mas há uma tendência de diminuição, tanto assim que o Federal Reserve, o Banco Central por lá, começou a reduzir taxa de juros. Por que o senhor acha que os democratas não conseguiram capitalizar, pelo menos por enquanto, o bom momento que a economia americana atravessa? E é importante chamar a atenção que esse é o principal tema de interesse do eleitorado americano. Eu acredito que a campanha do Partido Democrata não tem conseguido falar para o americano médio, para a atenção específica que as famílias desejam dos Estados Unidos. Aponta sobre um plano genérico do Joe Biden de melhorar a quantidade e qualidade dos empregos, mas algo que não é percebido pela população americana, que na classe média e na classe baixa está tendo que sobreviver com 2 ou 3 empregos, muito distante do que deseja. Já o Donald Trump se apresentou quando presidente entre 2016 e 2020 como o candidato, e agora, como presidente da República, interessado em colocar o governo americano, as empresas americanas em primeiro lugar num grande embate geopolítico, colocando a economia no centro do tema, enquanto que os democratas têm feito muita campanha e inclusive pressão por gastos em posicionamento geopolítico militar, algo que, ao cortar verbas para programas de outros temas de interesse das famílias, seguro, saúde, educação, isso não tem batido muito bem para o eleitorado americano. Como é que o senhor avalia o processo a partir de terça-feira, professor? Porque todas as pesquisas de intenção de votos mostram a disputa mais acirrada dos últimos anos. Nós temos também a tão decantada polarização na política americana. O senhor imagina um processo com denúncias de fraudes, com denúncias de votos que não foram endereçados ao local correto, um processo tumultuado, até que a gente conheça se a vencedora foi a Kamala Harris ou o Donald Trump? Eu tenho certeza disso, até porque o processo já está judicializado. A gente viu agora há pouco na reportagem como que legislações foram introduzidas com o objetivo de acelerar o processo. Entretanto, essas mudanças estão sendo questionadas na justiça. Enquanto não tiver solução definitiva, a gente pode ver, inclusive, um jogo de liminares, determinando aplicar ou não aplicar essa regra ou usar regras anteriores. E sem contar que a gente já tem visto acusações de muitos problemas na eleição. Por exemplo, no caso do voto antecipado, algumas tentativas de incêndio em campos de coleta dessas eleições. E certamente no dia da eleição, em 5 de outubro, a gente vai ver mais algumas notícias aparecendo sobre desvios, sobre potenciais pessoas que não poderiam votar. Chama a atenção que o sistema americano, inclusive, permite que pessoas se inscrevam no dia da eleição em alguns estados. Isso causa bastante confusão. E aí, na hora de também a apuração dos votos, como na eleição não é só para presidente, mas outros tantos cargos e uma série de referendos, você tem estados em que a cédula tem 3 páginas, fazendo com que qualquer questionamento em uma dessas dezenas de questões barre todo o processo de contagem para a presidência da República e atrase o processo de divulgação dos resultados. Então, eu imagino que sim, haverá adiante uma facilidade de propagação de notícias, as acusações de fraude podem causar um tumulto, sem contar a própria questão judicial que eu abri a minha fala. Senhor, o Segré tem uma pergunta para o senhor também. Segré? Claro. Professor Vladimir, bom dia, obrigado pelo seu tempo, por nos acompanhar. Tem um indicador da Goldman Sachs que está indicando que o Trump estaria sendo favorito. Cada vez a distância entre um e outro, nesse indicador pelo menos se mantém. Imaginando por um momento que Trump ganhe, ele já afirmou que vai intensificar a questão dos ilegais. Isso pode levar à deportação de até 8 milhões de pessoas. E hoje nós temos uma taxa de desemprego bastante confortável para os Estados Unidos, porém, se tem essa deportação de tanta gente, isso pode afetar aqueles empregos periféricos, aqueles empregos que a pessoa que está trabalhando como ilegal, por exemplo, piscineiros, enfim, vínculos de
trabalhos mais informais pode afetar. Isso, como poderia isso encaixar num novo Estados Unidos com a situação econômica que hoje tem? Certamente, Segre, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que tem que ser calculado pelo presidente Trump. É do interesse do povo americano resolver essa questão de descompasso do tratamento e de benefícios sociais dados a imigrantes legais ou ilegais em comparação com o resto da população americana. A questão também da criminalidade tem sido utilizada como justificativa de que essa incorporação de pessoas que não entendem da cultura americana por virem de outros países. Então é algo que tem que ser resolvido. Porém, não foi colocado ainda na ponta do lápis qual a porcentagem da economia americana depende desse tipo de serviço para apoiar a qualidade de vida geral da sociedade, ou mesmo dos prestadores de serviços ou contratados pela indústria que, ao aceitarem um nível de emprego com remuneração mais baixa, garantem a competitividade da economia americana. Segre, eu acredito que a vitória do Trump realmente está bem encaminhada, inclusive as pesquisas que falam de empate, elas não consideram o fato de ter terceiro candidato, a Jill Stein, especificamente em Michigan. O Conselho de Relações Americana-Islâmica apontam que ela deve ter, entre os islâmicos, quase 43% dos votos, e nessa porcentagem aí pode tirar a vantagem, pequena vantagem que a Kamala Harris tem no estado e dar a vitória do colégio eleitoral para o Trump. Essa consequência, portanto, nos faz já começar a planejar a ideia, né, de incorporação do Trump como presidente à relação com a América Latina. Se tem alguma coisa que pode beneficiar os Estados Unidos com a eleição do Trump e essa questão de imigração, Segre, é realmente a abertura para uma negociação sincera com os países da América Central para lidar com o tema dos imigrantes e, quem sabe, tratados bilaterais econômicos que podem gerar oportunidades de emprego para as indústrias americanas, quem sabe migrar certo tipo de produtividade para esses países, mas sem deixar de ignorar aquele interesse do Trump, America First, provavelmente substituindo o investimento que está no Extremo Oriente, na Ásia, Vietnã e outros países, e migrar para a América e, ao mesmo tempo, resolver essa tensão de disputa chinesa, também a questão da migração e permitir a competitividade das empresas americanas. Professor, nós nunca fomos aqui uma região prioritária para os americanos, né? América do Sul, a não ser nesse assunto imigração, um ponto muito específico. O que é que o senhor projeta de eventual relação da América do Sul, do Brasil especificamente, com os Estados Unidos, numa eventual administração Kamala Harris ou numa eventual nova administração Donald Trump? Alguma alteração significativa ou seguiremos mais ou menos no mesmo passo? Lembrando que nós temos ainda 2 anos da atual gestão presidencial no Brasil e que teve uma boa relação, pelo menos morna, com o Joe Biden em parceria com alguns temas. Os 3 mais centrais, a questão de reforço das instituições democráticas nessas questões de fake news, de questionamento do sistema eleitoral. O segundo tema, investimento na transição climática, investimentos, né, nessa área ambiental. E num terceiro grande tema, a questão de investimento ou de estímulo ao sindicalismo, tentativa de retomar as parcerias, né, para crescer a classe média. Então, eu imagino que a Kamala Harris deve manter esse padrão. Já o Donald Trump, eleito, certamente vai cortar os temas de discussão ambiental, dificilmente daria um apoio a esse combate a grupos ditos críticos ao governo, a expressão que a gente pode usar, né, acusado de ser de extrema direita, e dessa forma haveria uma necessidade de reformulação da relação do Brasil com uma gestão Trump. Quero agradecer ao professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Muito obrigado, bom domingo. Obrigado, bom trabalho.